Oi, meus amigos, meus queridos alunos do terceiro ano. Bom, estamos de volta aqui. Essa semana a gente vai fazer um vídeo ainda para antes da gente retomar as nossas lives. E hoje eu queria falar com vocês de um assunto muito simples, mas que gera muita dúvida, né? Que é a crase. Então a gente vai ver aqui hoje as principais regras do uso da crase, quando é obrigatório, quando é facultativo, quando é proibido o uso. Tá bom? Então vamos lá. O que que é a crase? A crase é a união, a fusão de duas vogais iguais. Ela é representada pelo acento grave, né? Esse acento ao contrário aqui. Observe com atenção as construções abaixo. Hoje você irá a cidade. Percebam aí que tem dois as e a gente vê que ele é. Um deles é a preposição exigida pelo verbo ir, né? Ir a algum lugar. E temos também o artigo que acompanha o substantivo cidade. Então a gente tem essas duas formas das duas vogais, né? Cada uma representando a preposição e uma outra representando né, sendo o artigo que acompanha o substantivo. Então vamos lá, não confundir a crase com acento grave. Observe que alguns termos pedem o uso da preposição a, né? Estou apto a. Isso é aquela questão de regência, gente. A gente até viu isso, a gente já estudou isso, que algumas formas verbais, algumas construções, locuções, elas exigem algumas preposições, né? Específicas. Então a gente tem alguns aí que usam da preposição a. Né? Estou apto a assistir a, sou favorável a, quero ir a. Se a palavra posterior for feminina, utilizaremos o artigo feminino a. Estou apto a mais a função, assisti a novela, sou favorável a reeleição, quero ir a praia. Né? Se a palavra posterior for masculina, utilizaremos o artigo masculino o. Então vamos lá. Estou apto a o trabalho. Sou favorável a o pleito. Assistir a o filme. Quero ir a o clube, né? Que se torna o ao. Quais são então as regras práticas? Regras práticas para o uso da crase. A crase só pode ocorrer antes de palavras femininas, porque só antes de palavras femininas é que pode existir artigo a, né? Ou no plural as. Para saber se ocorre ou não crase, pode-se usar o seguinte recurso prático. Presta atenção aqui, gente. Essa forma é muito legal da gente fazer para checar se há ou não o uso da crase. Troca-se a palavra feminina por uma masculina equivalente. Se antes da palavra masculina aparecer ao ou aos, isso indica que se deve usar o sinal de crase antes da palavra feminina. Então tem um exemplo aí, ó. Ele se refere à festa de hoje. Tem um a craseado antes do substantivo feminino, a festa. Então eu poderia. A forma que falou para a gente checar é trocar a forma de substantivo feminino por um equivalente no masculino. Então a gente se trocar por baile, né? O baile, fica assim. Ele se refere ao baile de hoje. Então, quando você tem essa forma, né? Assim, aqui antes da palavra masculina aparece o ao, igual daqui ao baile, isso indica pra gente que a gente tem que usar a crase antes da palavra feminina. Quando que a crase é proibida? Né? Quando que é proibido o uso da crase? A crase será proibida sempre que a palavra que vem após o a não apresentar artigo. Antes de nomes masculinos, porque antes de masculino não ocorre artigo feminino, né? Os soldados voltaram a pé. Antes de verbos, porque antes de verbos nunca ocorre artigo. Ela começou a chorar. Em expressões com palavras repetidas, porque nesse tipo de expressão não ocorre artigo a ou as. Os inimigos ficaram frente a frente. Então a gente tem, então estamos vendo aqui algumas situações em que é proibido o uso da crase. Quando a sem s estiver antes de uma palavra no plural, ela nunca vai a festas. Nessa mesma frase, se o ar estiver no plural, passa a haver a crase, né? Então, olha só. Se o a sem s estiver antes de uma palavra no plural, nunca vai a festas, não tem crase. Agora, se na mesma frase, o a estiver no plural, a gente passa a ter crase. Ela nunca vai às festas.
Antes de pronomes pessoais, inclusive os de tratamento, porque antes de pronomes pessoais não ocorre artigo. Nada pedir a ela, nem a vossa majestade. Antes dos pronomes esta, quem e cuja, porque antes desses pronomes não ocorre artigo. Exemplo: quantas pessoas irão a esta festa? Antes de nomes de cidades, porque normalmente antes de nomes de cidade não ocorre artigo. Se, no entanto, o nome na cidade tiver um especificativo, passa a ocorrer o artigo. Exemplo: todos se dirigiam a Brasília. Todos se dirigiam à bela Brasília. Esse especificativo, no caso aqui, pode ser um adjetivo, né? Sempre no feminino, onde você tem o artigo aí, né? O a. Cuidado para não confundir nome de cidade com outros topônimos como nomes de continentes, países ou estados. Exemplo: iremos à Europa, à Venezuela e depois às Minas Gerais. Crase obrigatória. A crase é obrigatória nos seguintes casos: na indicação do número de horas, né? Exemplo: o trem chegou às 2 horas e saiu às 6. 2. Nas locuções adverbiais femininas indicativas de tempo, à noite, à tarde ou modo, às pressas, às ocultas, às escondidas, e lugar, a cidade, a rua e etc. Exemplo: às vezes ele vem aqui, mas volta às pressas, à cidade. E temos também no número 3 aqui as locuções prepositivas, né? Ou seja, a gente tem um a, que é o que é craseado antes de uma palavra feminina, e seguido por um de, né? Tipo uma preposição de. Então, ó, ele ficou à espera, a craseado, espera a palavra feminina, de a preposição. Então, ele ficou à espera de ajuda por muito tempo. Todos bebiam à saúde do campeão, ok? 4. Nas locuções conjuntivas, a palavra feminina que, né? Ou seja, a craseado mais palavra feminina mais o que, essa conjunção. Exemplo: a proporção que o tempo passa, ele fica mais calmo. Quando a crase é facultativa, né? Ou seja, quando ela pode ou não ser usada. A gente tem alguns casos aqui que se usa facultativo. Antes de pronomes possessivos femininos, contarei esse fato à minha mãe. Contarei esse fato à minha mãe. Então você tem as duas formas antes do possessivo feminino. Pode ser usada a crase ou não. 2. Antes de nomes de mulheres, né? Ele se refere a Márcia. Ele se refere a Márcia. Então pode ser craseado ou não quando é nome de antes de mulheres. E com a preposição até. Fui até a praça. Fui até a praça. Então, com essa preposição, você pode também ou não utilizar a crase. Casos especiais da crase, né? Com a palavra casa, com o sentido de próprio lar, ela não tem crase. Então, exemplo: voltei a casa depois de um mês. Voltei ao meu lar. E se a palavra casa for acompanhada de um termo qualificativo, deve-se utilizar a crase, né? Nós chegamos cedo à casa de Marcos, residência de outra pessoa. Aqui, como está qualificando, especificando essa residência, a casa como residência de outra pessoa, né? Não tem o sentido de próprio lar, a gente coloca a crase. A palavra terra, quando empregada no sentido de terra firme, sem crase. Exemplos: marinheiros voltaram à terra firme. Depois de viajar, chegamos finalmente à terra dos nossos sonhos, lugar específico. Então, quando na primeira frase a gente não tem crase, porque é o sentido de terra firme. Quando a gente fala de um lugar específico, você precisa colocar a crase. Ainda que, por último e não menos importante, temos aqui o emprego de a com h e a em relação a tempo, né? A sem h é empregado para indicar tempo futuro, fatos que ainda irão acontecer. Então, exemplo: o navio chegará daqui a 2 dias. De hoje a 2 meses ele irá visitar-nos. A com H é empregado para indicar tempo passado, fatos que já aconteceram. Nesse caso, o a pode ser trocado por faz. Exemplo: o navio chegou há 3 dias.
Faz, né? Faz 3 dias que o navio chegou. Essa checagem pode ser feita. Há alguns anos que ele vive lá, ou seja, faz alguns anos que ele vive lá. A com H. A forma A, né, com H, tem, é claro, outros empregos além do citado. E o mais comum é no sentido de existir. Né? É o verbo haver no sentido de existir. Não há mais pessoas na fila. Então é isso, galera. Vou deixar um exercício lá no Google Sala de Aula para a gente poder praticar isso daí, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.